Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Melva Languendonck, eu sou pianista apaixonada por música e pelas possibilidades que ela pode proporcionar. No nosso Pitadas Musicais de Comportamento hoje, de improviso, a gente recebe a Érica Fernandes, essa super cantora, talentosa e professora. O que nos une é a música e também a paixão pelo ensino da música para a educação especial. Érica, muito obrigada, estou muito feliz pela sua participação aqui. Uma honra, a gente já estava programando esse bate-papo por um tempo, deu certo finalmente, eu estou muito, 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 muito feliz mesmo. Eu também estou muito, muito, muito feliz, porque justamente o que você falou, a gente, além de ter amizade, né? A gente também tem uma amizade musical e a gente também tem uma amizade de papos sobre educação para pessoas com deficiências, né? No meu caso, pessoa com deficiência intelectual, e você também, né? E é ótimo poder falar sobre tudo isso. Legal. A gente se conheceu, a Érica e eu nos conhecemos lá atrás. A gente dava aula numa escola e a gente se conheceu lá. Depois, a Érica foi fazer aula comigo, não foi, Érica? Foi, E foi sim. aí, fazendo aula com a Érica, eu descobri que a Érica tinha um trabalho muito interessante para pessoas com desenvolvimento atípico. E fui conhecer esse trabalho da Érica na Abrace. E é um trabalho que a Érica já faz há muito, muito tempo. Érica, você pode contar para a gente um pouquinho há quanto tempo você está na Abrace? Olha, eu tô na Abrace desde 2004. Façam as Nossa, contas aí, né? Faz um tempinho, assim. Eu tinha acabado de sair da faculdade de música, eu fiz faculdade de música, mas não tinha feito nenhuma especialidade, né? Nenhuma especialização para trabalhar com pessoas com deficiência. Nem passava pela minha cabeça, na verdade. O que acontecia é que eu tocava e cantava em festas de aniversário, coisas assim, com um amigo meu, o João Henrique Baracho. E ele morava perto da Abrace, e chegando, e ele me disse que tinha uma instituição, né, que estava tendo uma festa e que a gente pudesse, e que se a gente pudesse cantar lá, fazer uma festinha, assim, né, uma coisa mais beneficente e tal. Falei, ah, vamos lá, né? E chegando lá, foi muito legal, assim. Até tem um vídeo, inclusive, que eu gravei contando essa história com mais detalhes para um fórum que a gente fez esse ano na Abrace, e eu conto toda essa trajetória, assim, né? E, e assim, teve uma grande conexão de energia mesmo, assim, sabe? Entre eu, né, entre nós, na verdade, e os jovens que estavam lá. E a diretora, ela pescou isso no ar, e aí ela perguntou se eu gostaria de trabalhar lá. A princípio, eu respondi que não. Respondi que não. Porque eu penso assim, eu tinha acabado de sair da faculdade, eu estava com tudo de mais fresquinho na minha cabeça, de coisas mais complexas, de contraponto, de harmonia, sabe, a gente estuda tanta coisa, a música tem uma profundidade tão grande, né? E eu fiquei pensando na minha cabeça, né? Olha só, um pensamento tão raso, na verdade, né? Como que eu poderia fazer um coral, abrir vozes, estudar partitura com pessoas que talvez nem falassem, ou falassem mal, que não tinha chance, entre aspas, de conseguir abrir voz, afinar. Ou seja, eu tive um olhar assim, muito raso mesmo. Né? E eu me precipitei na hora que eu falei que não, porque na verdade eu acho que não esperava também esse convite. E eu me assustei com esse convite. Na hora, eu não pensei numa possibilidade. Como é que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? E tal, tal, tal. Eu não pesquisei nada. Então, eu falei um não, assim, sabe? Mas, depois ela falou assim, olha, faz o seguinte, porque ela me falou por telefone, ela falou, vem aqui. Passa uma tarde aqui com a gente para você conhecer o dia a dia, porque acho que ela entendeu que eu me assustei um pouco com o convite. E vem aqui e conhece, para você pensar direitinho. E eu fiz isso, conheci, respondi que sim, comecei a trabalhar. Mas eu tive que aprender
do zero mesmo, assim. Eu tive que aprender. Na verdade, eu tive que conhecer a mim, né? Uma nova Érica, na verdade. Porque não tinha nada a ver com a Érica cantora ou a Érica estudante da faculdade, né? É uma Érica professora. Eu dava aula de canto, mas não tem nada a ver também, né? São pessoas diferentes, toda vez que você vai para um espaço diferente, sempre tem uma mudança, independente se as pessoas têm deficiência ou não têm deficiência, né? Na verdade, esse ter deficiência, inclusive, é uma coisa até para um outro capítulo, assim, a gente falar isso, porque todos nós temos deficiência, né? Então, a gente rotular uma pessoa que tem deficiência e outra que não tem, é um pouco complicado, né? Mas foi bem legal esse processo, assim, porque eu morria de medo, então eu tive que testar um monte de coisas, assim, com eles. E, inclusive, até falo nesse outro vídeo que eu comentei, que eu tentava impor o meu método, o que eu acreditava, sem, às vezes, entender o que o outro precisava. Eu queria vir com uma coisa pronta. E as coisas prontas que eu trazia não funcionavam. Então, por exemplo, eu chegava para uma tal pessoa e falava para ela assim: faz assim com a mão e bate a palma no ritmo, no beat, hein? Né? E eu queria porque queria que a pessoa fizesse isso, porque eu considerava que esse exercício era um exercício inicial. E eu considerava que se a pessoa não conseguisse fazer este exercício de bater no beat, ela não conseguiria nunca fazer coisas mais complexas, por exemplo, frases rítmicas e tudo mais. Tinha isso na minha cabeça. Então, eu chegava para determinada pessoa e falava, faz isso. E a pessoa simplesmente só ficava olhando para mim, assim, olhando, encantada, por exemplo, com os meus movimentos, sem dar a resposta que eu queria, e eu ficando mais nervosa, porque eu não tinha aquela resposta, né? E voltava para casa, chorava, né? Ficava querendo falar, meu Deus, por que eu aceitei esse trabalho? Querendo, amanhã eu vou pedir demissão, porque não vou conseguir segurar uma coisa assim, não é para mim e tudo mais. E numa dessas desistências... 2004, né? 2004. Olha, veja bem, estamos em 2021. 21. Exatamente. Bom, aí que acontece? Numa dessas minhas desistências, assim, eu lembro porque assim, no dia que eu fui cantar lá para eles e que era uma festa, eles performaram muito bem, eles dançaram, eles curtiram, eles cantaram da forma deles, mas fluiu. Falei, bom, gente, eles gostam de dançar, eles gostam de cantar, eu vou colocar uma música, boto um play, deixa eles dançarem, e aí, assim, vão me mandar embora agora, porque eu não estou fazendo o meu trabalho, né? Enquanto isso, eu pensava o que eu ia fazer. Mas, quando eu coloquei o play, o play na música e eles dançarem e tudo mais, escolhi uma música do Adonira Barbosa, né? Porque era samba, e era uma música da Adonira Barbosa, uma coisa muito simpática, né? Assim, as letras são engraçadas, e eu gostava de tocar pandeiro. Eu falei assim, enquanto eles estão dançando, eu vou tocar um pandeirinho aqui e tudo mais. Até que uma pessoa, um jovem, falou para mim, o Thiago, posso tocar? Aí eu falei, pode tocar, né? E esperando, sei lá, ou não esperando nada, não sei. Até que ele, mandando muito bem no pandeiro. Muito bem. Foi minha salvação. Eu falei, meu Deus, graças, né? E fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. E depois eu botei o trem das 11, né? E aí, assim, faz carigudum, faz carigudum, faz carigudum. E eles cantavam dum, dum, só o dum. Eu falei, bom, já tá ótimo, gente, porque já tem aqui uma combinação. Pessoas cantando dum, outra pessoa que toca pandeiro pra caramba, porque tocava muito bem. Tocava não, toca. Toca, Toca muito, assim. E pronto. Falei, pronto, vai ser por aí, gente. Então, nada mais, esse negócio de entendi que chegar com uma coisa pronta nem sempre vai dar certo.
vou dizer que a maioria das vezes não vai dar certo, assim, porque você vai encontrar dificuldades diferentes. Você vai encontrar. O importante é você entender a pessoa que está com você. A partir da pessoa, né? A partir das coisas daquela pessoa, você vai ter as suas ideias, você começar a elaborar coisas realmente profundas, realmente verdadeiras, né? E entender a evolução, que a evolução de uma pessoa é diferente da evolução de outra e tá tudo maravilhoso. E quando você junta a riqueza que essa pessoa pode trazer com a riqueza que essa pessoa pode trazer, que são totalmente diferentes, quando você junta isso, você faz um espetáculo, né? E eu fui entendendo isso aos poucos. Fui entendendo isso aos poucos, assim. E então já faz muito tempo, né? A gente já realizou bastante coisa juntos. E como faz muito tempo, eu acho que a grande vantagem de fazer muito tempo é que eu conheço eles bastante, né? Então, quer dizer, as coisas vão ficando cada vez melhores. Então, hoje eu já tenho ideias que funcionam mais rapidamente, vamos dizer assim. Ideias Uhum. que funcionam mais rapidamente, porque eu já sei quais são os caminhos que dão certo, vamos dizer assim, né? Mas é sempre uma busca, né? Tá. E, Érica, só para a gente contextualizar para o pessoal que está escutando a gente. A Érica trabalha na Abrácia e lá já são pessoas que são jovens e adultos, né, Érica? Isso, jovens e adultos a partir de Ah, 14 anos. 14 anos até. Tem o mais velho, acho que deve ter por volta de 54, por aí. E aí também, para a gente entender um pouco, né? A Erika falou isso, que ela saiu da faculdade, ela estava com todos aqueles conceitos frescos na cabeça e que ela já dava aula. Então, assim, provavelmente o ambiente que a Erika estava inserida ali para dar as aulas era um ambiente que normalmente a gente atende individualmente, né? A gente não atende o coletivo, assim, não tem uma grande sala. Então, de repente, a Erika se viu dentro de uma sala com um monte de aluno, mas então Também já essa é uma diferença muito grande. o desafio já era um desafio para você, porque você já estava saindo de um contexto, né, um contexto mais artístico também, que você estava mais habituada a fazer shows, Isso, a cantar em eventos, né? Então você saiu de um ambiente e entrou em outro, isso. né? E é legal falar que a gente não descola uma coisa da outra, porque quem vive de música vive desses dois ambientes, vive dessa pluralidade, né, que existe, que a própria linguagem musical contribui e traz para a gente. Então, foi um desafio e tanto, desde 2004 até 2011. E aí, o que a gente pode ver, que é uma coisa muito, muito rica, é essa linha do tempo que você falou, né? Que Até você consegue. 2021, né? Até 2021. Exatamente, que a gente consegue ver o início disso e até onde a gente chegou, é, a evolução dessas pessoas, né, musicalmente. A E a gente, na verdade, nós contribuição, evoluímos juntos, né? Nós exatamente, evoluímos juntos. a contribuição, né, que isso acaba trazendo e essa troca. Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu fui, nunca me esqueço, quando eu fui lá conhecer seu trabalho, que assim, até hoje eu falo, acho que você é uma grande referência. As pessoas, elas precisam conhecer o seu trabalho, porque você praticamente, eu não vou dizer que você foi pioneira, mas assim, dentro dali, da minha geração, das pessoas que conhecem, que estão trabalhando com isso, você é realmente uma referência, porque você faz um trabalho muito diferenciado e principalmente um trabalho que está pautado no lado artístico, né? Nesse desenvolvimento pessoal e artístico. Uhum. Então é muito assim, eu sou muito fã do seu trabalho, eu já falei isso para Ai, você que bom. pessoalmente, mas Que bom. Na eu verdade, gosto muito. sim, o lado pessoal que isso, o ganho pessoal que tem trabalhar, porque assim, isso a gente fala sobre o desenvolvimento dos meninos lá, música, porque na verdade a música, eu entendo isso, eu fui entendendo isso aos poucos também, né? A música, ela é uma ferramenta para a gente atingir coisas, para a gente ter benefícios, entendeu? Então a música é uma das ferramentas, poderia ser a pintura, poderia ser, sei lá o que for. Como a minha área é a música, então no caso é a música. E a música tem um apelo também emocional, que ajuda muito, né? Porque
Eu acho que uma coisa leva a outra. Quando você vê uma pessoa performando bem, você também quer ver o que você pode fazer. Então, essa coisa da performance apareceu logo, até porque eu já tinha um pouco isso na minha vida, né? Como cantora, essa coisa da performance. E isso acaba trazendo eles também. Mas, assim, além de eu ficar muito feliz profissionalmente com os resultados e com o desenvolvimento de todo mundo, no meu lado pessoal e artístico, sei lá, de vida, não sei, o ganho que eu tenho com isso, eu não consigo nem assim explicar, mas assim, é como se eu tivesse uma folha em branco, né, e me dessem muitas canetinhas coloridas, né, porque a Abrace, graças, né, é um espaço muito rico e de muita confiança. Eles têm muita confiança e deixam a gente livres para poder desenvolver um trabalho legal, entendeu? Então, eu fico feliz de poder ter esse espaço, né? De poder ter esse espaço e o quanto eu consigo realizar coisas também que estão dentro de mim, que talvez cantando eu não conseguisse traduzir, né, na voz ou no show, ou sei lá onde. E que lá eu tenho o meu próprio papel em branco, as minhas canetinhas, e consigo fazer outras produções e realizar outras coisas que tem dentro de mim. E imagina, com um espaço legal, com confiança, com pessoas que olham com olhos brilhantes e querem aprender, e querem estar juntos, e querem entrar na minha loucura, na minha criatividade. Então, não é uma coisa que eu crio e eles obedecem. Não tem nada disso. É junto, Rica, né? eles, porque assim, ao mesmo tempo que eu estou lá desde 2004 e eu já conheço eles muito bem, eles também me conhecem muito bem. Então a gente está na mesma sintonia. Quando eu dou uma ideia, um jovem já dá uma outra, por exemplo, que combina. E a gente vai junto, né? Então, assim, eu fico mega feliz e agradecida por ter essa oportunidade. Assim, eu acho que são poucos lugares que a gente consegue ser, eu vou te dizer que eu sou praticamente inteira. Eu me sinto inteira lá na Brás, né? Então, não tem gratidão maior, assim. É muito legal. Maravilha, Eu maravilha. acho que é uma grande sorte, na verdade, de estar nesse lugar, assim, sabe? E um dos trabalhos que me chamou a atenção também foi um trabalho que você fez, que eu não me esqueço, que você fez a orquestra, né? Você podia contar para a gente um pouquinho? Acho que foi o primeiro trabalho que eu vi, depois eu vi outros, mas acho que esse foi um dos primeiros trabalhos que eu vi. Eu criei uma orquestra mímica, que eu chamo, e também uma banda de jazz, mímica. Por que mímica? Por que eu dei esse nome de mímica? Porque, na verdade, é o seguinte, eu queria que eles tivessem contato no caso da orquestra, com música erudita, né, e no jazz, com o jazz. Porque, assim, se você for perguntar para eles, de cara, que música, chega um aluno novo, vamos dizer, né, o que você ouve? Eles falam, geralmente, o que acontece nas rádios, o que acontece na televisão, então, não tem essa profundidade do repertório, vamos dizer assim. E eu queria trazer isso para eles, mas eu não queria que viesse com uma sensação chata, né? Porque às vezes você vai ouvir uma música que é tão diferente da sua realidade que você não sei, eu queria trazer um encantamento para eles. Mas eu não queria aprofundar, por exemplo, deles estudarem um violino, né? Porque eu sei que isso é complexo. Eu sei que isso é muito complexo e não era esse o objetivo, eles estudarem partitura. Não é esse o objetivo. Então, eu comecei mostrando para eles que a música erudita, por exemplo, tinha movimentos. Movimento. Não é o movimento que a gente conhece, movimento número um, não é isso. Movimentos mesmo. Né? Então, quando a música é lenta, o cara do violino, o violinista, ele faz um movimento com o braço lento, que traz, sei lá, tem uma certa distância, tem várias coisas. E isso traz um som.
E quando você faz muito rapidinho, você tem um outro som. Eu queria que eles identificassem essas coisas na música. Se eles pudessem já identificar essas coisas e curtir essas coisas, para mim já era o que já bastava, assim, né? Então, o que a gente fez? Fazer na mão foi a primeira ideia, assim como eu estou mostrando para você aqui. Depois, eu resolvi pegar, sei lá, um objeto X, não lembro o quê, mas poderia ser, sei lá, uma vassoura e uma outra vassoura, certo? Então, porque o que eu entendi também quando essa coisa de trabalhar com a pessoa que tem deficiência intelectual? Você precisa ser mais claro possível. Isso não é só porque a pessoa tem deficiência intelectual. Quando você quer ser didático em qualquer disciplina, você precisa ser o mais visual e concreto, porque você tem habilidades desenvolvidas, porque você estuda música há muito tempo. Então, para você entender a música, é assim. Agora, para uma pessoa que chegou agora na história, você precisa entender que ela não é como você. Ela é diferente de você. Você precisa apresentar do zero, você precisa ser concreto. Concreto. Então, pega essa palavra que é importante. E aí, eu comecei a transformar em coisas mais visuais e coisas táteis. Táteis. Eu tenho uma equipe lá maravilhosa, que inclusive também está tanto tempo quanto eu na Abrace, né? E isso também fez muita diferença, porque a gente sozinho não faz nada, né? E essa equipe, ela sempre comprou as minhas ideias, né? E sempre foi junto comigo. Então, a gente construiu uma orquestra inteira, violino, violoncelo, piano de cauda inteira, contrabaixo acústico, e fizemos tudo de papelão, de sucata, de coisas que a gente... Em Tudo, tamanho real. tamanho Tudo em real, tamanho tudo, real. tudo. E aí a gente pegou aquela música do Vivaldi, né, que é a Primavera das Quatro Estações, que é uma música relativamente curta, né, que tem várias frases de violino, tem, né, contrapontos e tudo mais, que era tudo isso que eu queria mostrar para eles. Mostrei para eles e fui fazendo com eles os movimentos. Então eles foram entendendo a música no corpo, pegando. Mas eles não precisavam saber de partitura. Eles não precisavam entender que é corda mi, que é corda ré, que o dedo é aqui. Esses detalhes, deixa para os músicos aprenderem, né? O que eu queria é que eles entendessem, que eles chegassem perto e que eles apreciassem, né? E é como quando você pega um microfone, eu acho que muitas vezes aqui, cantores, vou dizer assim, né? Que pega o microfone e canta na frente do espelho, se achando no show. Você está sozinho em casa e você começa a cantar, entendeu? Você está sonhando com aquilo, você está idealizando aquele espaço, tá certo? E isso é muito importante para a formação musical. Né? O músico, ele, em primeiro lugar, ele vive uma ilusão, né? Ele quer aquilo, ele vê as coisas acontecendo e ele fala, eu quero isso. Então, isso é muito importante. Então, eu queria trazer tudo que eu sinto para que, um pouquinho, para que eles sentissem também. E deu muito certo, porque eles realmente entraram na história, entenderam os seus papéis. Então, se eu sou o violino, primeiro que eu decoro o timbre do violino, tá certo? Eu já sei que violino não é o mesmo timbre do contrabaixo, por exemplo. Você já está trabalhando uma discriminação de sons aí. Talvez violino e viola, eu vou dizer que é uma coisa mais difícil. Mas para mim não importa. O que importa é que eles vão entender que o grupo agora que vai tocar é o grupo de violinos. O contrabaixo, por exemplo, não é hora de tocar, ele tem que tirar a mão. Né? Então o violino vai tocar rápido ou vai tocar lento? Ele vai tocar, sei lá, lento. Enquanto isso, o cello vai fazer ta 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 ta, sei lá. Então, essa compreensão é que foi muito legal. E aí a gente, de quebra, fez a mesma ideia para fazer a banda de jazz. A gente fez uma bateria, fez o contrabaixo, fizemos um teclado, na verdade, lá, uma flauta transversal, o trompete e o saxofone. E ficou lindo demais também. Inclusive, o Tiago, que eu
que eu mencionei, que é o cara do pandeiro, né, que toca pra caramba, ele tem uma musicalidade muito aflorada. E ele decorou o solo de saxofone da Pantera Cor-de-Rosa, que foi a música que a gente fez. Ele decorou e ele fazia a dança. E é muito legal, assim. Ele é super performático, assim. E foi só sucesso, assim. Foi um projeto também que a gente... Não foi um projeto que eu tinha na cabeça, vai ter este produto final. Não, as ideias vão surgindo, vão surgindo. Você vai se empolgando, aí você vai vendo as possibilidades, né? A equipe ajudou, puf, foi maravilhoso. E aí é legal falar isso, essa coisa do multi, né? Que você trabalhou junto com o pessoal de artes plásticas, como que foi isso? Quais eram essas pessoas que estavam envolvidas? Olha, a nossa equipe lá é pequena, né? Porque a Abrace, naquela época, tinha 25 jovens. Uma casa com 25 jovens. E poucas disciplinas, né? Então, hoje tem 60, mas é a mesma casa. E, então, assim, naquela época, eu lembro de 3 pessoas, assim, que ajudaram bastante, que eram a Gineide, que era auxiliar de classe, e que é auxiliar de classe e que coloca a mão na massa, assim, tem um olhar maravilhoso, assim. Ela, a professora de papel reciclado, porque lá temos uma oficina de papel reciclado, e ela ama artesanato e tudo mais, ela ajudou super também. E o Silvio, que ele faz parte da manutenção, mas ele também dá aula de manutenção, ferramentas, tal, tal, tal. E ele é super, super bom com... Ele é super caprichoso também, né? Todo mundo põe a mão na massa, assim, sabe? Quando você quer fazer... Porque, assim, a gente também fica imaginando aquele produto final daquele jovem tocando aquele instrumento. Então, quando a gente pensa com amor, a gente vai fazendo, entendeu? A gente vai fazendo. É isso, né? Então, esse olhar faz toda a diferença. Isso é muito legal. E aí depois também, acho que eu cheguei a acompanhar alguma coisa um pouquinho mais para frente, acho que faz pouco tempo que eu fui lá, um pouco antes da pandemia. A gente chegou a acompanhar também todo o trabalho rítmico que você estava fazendo, o trabalho com a parte rítmica mesmo. Se eu não me engano, acho que foi isso mesmo. Teve um Com os trabalho que a gente robôs. fez do Batuca Brassi, não é? Acho que é isso. Isso. O Batuca Brassi foi um projeto que a gente fez, se não me engano, foi pelo Pronas. Inclusive, a gente ganhou até um prêmio, a premiação do Ministério da Saúde, por esse projeto, que foi muito interessante. Só que, assim, só para entender, assim, pensando numa linha do tempo, eu entrei na Brassi em 2004, né? E em 2006 foi esse projeto de orquestra e banda de jazz, né? E esse do Batuca Brassi foi 2000 e... Ai, agora, será que eu me perdi? Agora não lembro, faz tanto tempo. Mas acho que 2016, agora não sei. É que isso se estendeu bastante, assim, mas acho que o projeto é de 2016, alguma coisa assim. Então, assim, de 2002, vamos supor que seja 2016, para 2016, você imagina que já teve um grande avanço na Ah, musicalidade e entendimento deles sobre os elementos da música, certo? Então, nesse momento, a gente já estava introduzindo o samba, né, com surdo de primeira, surdo de segunda e surdo de terceira. isso. A gente já está fazendo frases de tamborim, né? A gente já tem lá 3 alunos que são os caras do tamborim, que fazem frases juntinhas, frases complexas, por exemplo. Isso aqui é complexo, né? E, sei lá, ou tem uma outra que é... Ou seja, são frases que já fazem um sentido do samba ali, né, acontecer, muito legais. Temos vozes, temos segundas vozes, coisas assim.
tá certo? Lógico, gente, que a gente tem que explicar o seguinte: ninguém faz mágica, não é mágica, tá? Então, por exemplo, até hoje, se você perguntar para o Tiago, Tiago, quem foi que te ensinou a tocar pandeiro? Ele fala, foi a Érica. Mas não é verdade. Não é verdade, porque ele já tocava pandeiro. Eu só dei o pandeiro na mão dele, entendeu? Eu só incentivei ele tocar, né? Eu toco junto com ele e isso é muito legal. Né? Lógico que eu passo algumas ideias para ele, mas a musicalidade já vinha desde a casa dele. Então, ele tem a musicalidade dentro dele. Quem canta e faz segunda voz, não é uma pessoa que não sabia nada e, de repente, está fazendo... E eu fiz uma mágica, né? Não, não existe isso. Existem as pessoas que têm mais facilidade musical, sim, tá certo? E lógico, se desenvolvem com a ajuda de exercícios e tudo mais, mas pessoas que já têm essa musicalidade. São todos os alunos que conseguem fazer isso, fazer aquilo, pipipi, pipipi, né? Não, não são todos os alunos que fazem isso. Só que, por isso que eu falei que tem a riqueza de uma pessoa e tem a riqueza de outra pessoa. E quando você junta, você faz um espetáculo, tá certo? Então, quem canta maravilhosamente bem é uma pessoa. Quem dá um sorriso para a câmera e, sei lá, e faz uma performance, não sei das quantas lá, é uma outra pessoa. Você junta tudo, você faz uma... Só que cada um se desenvolveu no seu mundinho, tá certo? E a gente também se desenvolveu como um todo, né? É importante falar isso. Legal, Érica. E aí, o que você acha que, qual é a ponte que você consegue fazer das suas aulas de canto, o grande ganho para você como professora, para suas aulas de canto e para sua vida artística? Qual é esse grande ganho? Assim, se você consegue me dizer, você já me falou aí um pouquinho, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa abertura que a educação especial te trouxe de uma forma mais didática, aquilo que você consegue obter, que você percebe que você passando o seu conteúdo de uma forma desse concreto que você falou, né, da coisa mais saindo do abstrato e trazendo mais para o concreto, qual que é o grande ganho nas suas atividades diárias? Acho que deu para entender, né? Acho que, na verdade, tá tudo muito junto, como você mesmo tinha falado, né? Porque faz parte de uma pessoa só. Mas eu acho que hoje, depois de muito tempo, eu me sinto mais corajosa, né? Eu sinto que as minhas ideias malucas, elas não são tão malucas assim no sentido de serem impossíveis. Elas são ideias malucas e que podem ser possíveis. E às vezes eu consigo mensurar que aquela ideia pode dar certo, sim. Coisa que talvez há um tempo atrás, se eu tivesse essa ideia maluca, não ia ter essa certeza, mas essa ideia de que vai dar certo, talvez não acreditasse tanto, vamos dizer assim. Então, hoje eu já consigo mensurar, não, essa ideia maluca vai funcionar, preciso disso, disso, daquilo. Né? Então, isso funciona. Então, por exemplo, e essa coisa de trazer para o concreto as ideias, como eu faço muito esse exercício lá na Brace, eu acho que isso também foi uma coisa que eu desenvolvi bem. Então, por exemplo, na aula de canto que você disse, né? Quando eu vou pegar um aluno, sei lá, iniciante, né? Vou ter aquela aula experimental, a famosa aula experimental, né, o aluno. E vou tentar explicar para ele o canto. É diferente de uma aula de piano, porque o piano, você vê o piano. O piano existe na sua frente. Você sabe que se você tocar na tecla X, é um som. Se você tocar na outra... Então, o piano é concreto. E a voz não é uma coisa que você vê. Não é uma coisa que você põe o dedo e afina. Então, a gente já trabalha com imaginações na aula de canto. Então, eu consigo trazer, por exemplo, ideias de vida que aquela pessoa, que todas as pessoas praticamente já viveram e que conseguem entender, para dar um exemplo. Então, por exemplo, eu vou explicar que a voz, ela passa pelos registros, né? Que toda voz passa pelo registro grave, depois tem um registro médio, um registro agudo. Isso falando assim, bem resumidamente. Tá? Para eu explicar isso com detalhes para aquela pessoa, eu vou trazer histórias do cotidiano que talvez ela já viveu.
Por exemplo, quem dirige carro manual, né, entende que você tem as marchas e que o carro pede para que você troque de marcha. Como é que ele pede? Você sente o carro mais pesado, ele faz um barulho X, e aí você fala, está na hora de trocar de marcha. E aí você troca de marcha, tá? Então, eu trouxe uma ideia real, uma ideia de vida, para eu explicar como funciona a voz. E a voz é exatamente assim, né? Eu não falo para a pessoa assim, olha, quando tiver em 20 quilômetros por hora, você muda para segunda marcha, terceira marcha. Eu não falo isso. A pessoa tem que sentir, certo? Então, a voz é a mesma coisa. Então, essas ideias do cotidiano eu consigo trazer mais facilmente para o lado concreto, né? Eu consigo comunicar mais as ideias, que são tão imagináveis. Maravilha, maravilha, Érica. Eu acho que esse ponto de vista, né, eu sempre costumo falar, por que que a gente, eu sou pianista, né, então o que que eu vejo de facilidade no meu instrumento? É exatamente isso que você falou, né, o piano, ele não depende exclusivamente de mim, a afinação dele, eu posso pedir, posso terceirizar, né, Isso. a afinação do instrumento. Agora, quando a gente fala da voz, a gente está falando literalmente da nossa vivência e da nossa experiência, o que eu acho muito bonito. Eu acho que é uma das experiências. Eu ainda acho que o melhor instrumento para se musicalizar qualquer pessoa é a voz, né? Dado alguns pré-requisitos ali, porque às vezes aquilo pode gerar uma questão mais sensorial que a gente precisa também respeitar. Mas aos pouquinhos, a gente vai entendendo todos esses conceitos e a gente vai trabalhando. Porque a música, ela é isso. Eu sempre costumo também falar aqui que a música, ela é sensorial, ela vai mexer com a sua parte cognitiva e ela vai mexer com a sua estrutura motora. Não tem como você separar essas três áreas quando você está trabalhando com música. Uhum. Bom, Érica, eu quero te agradecer mais uma vez por essa aula para a gente. Estou muito feliz. Acho que a gente pode bater mais papos para ir mais para frente. A gente pode combinar outro, porque tem muita troca rica aqui para a gente falar. Para falar, inclusive, da vida artística, né? E a contribuição de tudo isso para o dia a dia do artista, da vivência da música mesmo. Muito obrigada mais uma vez. Eu super agradeço, porque dividir as experiências é uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer, né? A gente tem que trocar, a gente tem que se identificar e a gente tem que aprender. Então, eu sou muito grata, muito obrigada pelo convite, amei. Que bom, que bom. Pessoal, esse foi mais um Pitadas Musicais do Comportamento. Vejo vocês na próxima. Um beijo. Beijo.